Bom dia, pessoal. Estou de volta para mais uma aula de história. Hoje a gente vai falar da organização política das primeiras cidades. Bom, eu trouxe para vocês agora um mapa que fala que mostra as civilizações da antiguidade. Vocês vão perceber que aqui estão os egípcios, que nós já estudamos, aqui os povos da Mesopotâmia, que também estudamos. Logo abaixo vem os persas, porque foram, de acordo com o último material que enviei para vocês, foram os últimos povos que dominaram a Mesopotâmia. Eu trago na atividade diversificada os povos do Vale do Indo, que vocês vão conhecer, e os povos chineses. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os povos da Grécia, e conforme formos conversando e as nossas aulas forem fluindo, a gente vai falar um pouquinho dos romanos, dos hebreus e dos fenícios também. A intenção com essas aulas de história é que a gente conheça um pouco sobre os povos do passado, como eles viveram e como eles se organizaram, porque muito do que foi feito no passado reflete hoje no que a gente vive em sociedade. Bom, como é que foram feitas as primeiras formas de administrar as cidades? Como que essas pessoas pensaram sobre isso? Uma das formas de compreender o funcionamento das primeiras civilizações é pensar sobre essas questões. Como se organizava cada povo? Havia um governo? Se havia, quem eram os representantes desse governo? Até então a gente não parou para conversar sobre organização. E a gente sabe que toda a sociedade hoje se organiza tendo líderes, tendo regras, tendo normas para serem cumpridas, e é um pouco disso que a gente vai ver. É importante ressaltar que as primeiras civilizações desenvolveram a escrita de acordo com a língua que falavam, além de constituírem seus próprios hábitos e costumes. Ao mesmo tempo, criaram formas de administrar a vida em grupo, formulando leis e estabelecendo regras. Todos esses elementos foram fundamentais para a criação das primeiras formas de organização política. Lembrando que cada uma dessas sociedades que a gente viu anteriormente vivia num lugar, falava uma língua, desenvolveu certos costumes e também desenvolveram formas próprias de governo. Bom, o Estado e o governo. As primeiras formas de organização política surgiram há cerca de 5.000 anos. A necessidade de organização política deu origem ao que a gente chama hoje de Estado. Mas o que é Estado e como ele funciona? O Estado é a unidade que administra um território. Ele é formado por várias instituições, entre elas as que elaboram as leis, as que zelam para que as leis sejam cumpridas e as que executam as leis. São eles os poderes executivo, legislativo e judiciário. A gente vai ver um pouquinho disso mais para frente. O governo também é uma instituição do Estado, por meio de seus representantes, uma parte deles eleita pela população. Nós temos um governo no estado de Minas, temos um governo no Brasil, e todos eles foram eleitos por nós, né? Governadores de vários estados do Brasil também. O governo administra as demais instituições do Estado, de acordo com as leis. Então a gente tem que ver que é imprescindível a formulação de leis para que esse Estado seja governado da melhor forma. Bom, a primeira forma de governo. As primeiras civilizações desenvolveram uma forma de governo, que era chamada de monarquia. A monarquia também esteve presente aqui como forma de governo no Brasil. A monarquia foi a forma de governo que predominou em civilizações como a dos sumérios. Lembre-se que os sumérios foram aqueles primeiros que habitavam a região da Mesopotâmia, os egípcios, os hebreus e os gregos. Nas monarquias, o chefe de Estado era o rei, também chamado de monarca. Como chefe de Estado, o rei tinha controle sobre o que era cultivado e comercializado, além de ser o chefe do exército. Toda a população devia obediência ao rei e às leis criadas por ele. Então vocês podem ver que o rei era praticamente a única pessoa que tinha o controle sobre tudo o que acontecia naquelas sociedades. E para isso, eu trouxe para vocês, para ilustrar um pouquinho sobre essas primeiras monarquias, eu vou falar um pouquinho sobre os faraós, que eram os famosos reis do Egito. Há cerca de 5.000 anos, a forma de governo no Egito era a monarquia. O responsável por governar a sociedade egípcia era o faraó. Considerado a autoridade máxima, ele comandava o Estado, determinava e aplicava as leis, controlava a agricultura, o comércio e o exército. Além disso, era considerado um ser divino, visto como Deus pelos seus súditos. Mas o faraó não governava sozinho, pois contava com auxílio de conselheiros e chefes militares, entre outros funcionários. Ele era o poder máximo, mas ele delegava alguns poderes para os seus funcionários. Para que a gente entenda um pouco dessa sociedade egípcia, eu trouxe para vocês uma pirâmide, que é a famosa pirâmide social do Egito. Né? No topo da pirâmide, a gente tinha o faraó. Logo após ele, a gente tinha os nobres e os sacerdotes. Os soldados eram responsáveis por
defender o reino, defender todo o Egito. Depois vem os escribas, que são aqueles responsáveis por registrar tudo que era decidido pelo faraó, os nobres e sacerdotes. Os escribas registravam as primeiras palavras, as leis, as normas, em um papel que foi desenvolvido no Egito, o primeiro papel chamado papiro. Na sequência vinham os comerciantes, depois os artesãos, os camponeses e, no final, vinham os escravos, que eram aqueles capturados após as guerras. Bom, a sociedade egípcia era dividida em grupos. Os camponeses compunham a maior parte da população e eram responsáveis pela produção agrícola, além da prestação de serviços na construção de obras públicas. Havia também os escravos, grupo formado por homens, mulheres e crianças, dos povos que os egípcios derrotavam nas guerras, ou por pessoas que não pagavam seus impostos. Bom, cada cidade, um estado. A gente falou um pouquinho do Egito, agora eu vou falar um pouquinho da Grécia. Você já ouviu falar da Grécia? Tenho certeza que vocês todos já ouviram falar. A Grécia é um país localizado na Europa e foi uma das civilizações antigas que desenvolveu formas de organização política. Muito do que a gente faz hoje, pensa sobre organização política, é herança grega. Há cerca de 3.000 anos, os povos que deram origem à civilização grega estavam divididos em cidades e estados. Cada cidade-estado, era como era chamada a cidade grega, tinha um governo próprio, seu conjunto de leis, seu modo de administrar a sociedade. Cada uma delas, por sua diversidade cultural, tinha autonomia e sua própria forma de governar. Aqui eu trago duas cidades gregas para vocês, Esparta e Atenas. A gente conhece outras cidades, depois eu vou falar de outras cidades, mas essas são as mais famosas. Enquanto Esparta preparava seus jovens para as guerras, mandando-os ainda crianças para o exílio, instruindo-os com táticas militares e treinamento físico, Atenas incentivava o intelecto e obteve grande destaque no teatro. Cada cidade tinha uma forma muito diferente de governar. Esparta era conhecida por ser uma cidade muito guerreira, de formação de guerreiros, e Atenas era conhecida por ser uma cidade de formação de intelectuais. Embora estivessem organizadas politicamente de maneira independente, os habitantes de todas as cidades-estado falavam a mesma língua e tinham a mesma religião. Por que se formaram cidades-estado? Há várias pesquisas que buscam explicar os motivos que levaram os gregos a se organizar politicamente em cidades-estado. Algumas delas apontam para condições geográficas. O espaço em que se estabeleceram os povos que formaram a civilização grega, por exemplo, apresentava diferentes formas de relevo. A presença de muitas montanhas foi responsável por isolar os povos que chegaram à região e fundaram as primeiras comunidades. Então, provavelmente, ninguém sabe ao certo, essa questão de isolamento, a questão até do relevo, facilitou a formação de cidades-estado. Bom, eu trouxe para vocês aqui a Acrópole. O que é a Acrópole? Essa foto aqui deve ser do conhecimento de alguns de vocês. Esse aqui é um monumento muito importante que é visitado até hoje lá na Grécia. Ele fica em Atenas e é chamado de Partenon. Na Grécia Antiga, a Acrópole era o ponto mais alto da cidade, geralmente uma montanha. A Acrópole possuía um papel muito importante na vida da polis. Polis eram como eram chamadas as cidades gregas. A Acrópole servia como refúgio para os habitantes das cidades no momento de ataques militares dos inimigos. Serviam também para observação militar. A gente sabe que, naquela época, os povos viviam em constante guerra para a aquisição de novos territórios. Nas palavras do historiador Pedro Paulo Funari, a Acrópole situava-se em uma colina. Era o lugar mais alto, próximo ao céu, onde estavam localizados os lugares sagrados e cívicos, como os templos e conselho de anciãos. A parte alta representava a própria cidade como um todo. Por ali estarem os edifícios mais importantes, como no caso da Acrópole de Atenas, que é essa da foto que eu estou mostrando para vocês, o seu templo Partenon, monumento em que se exaltavam os deuses e o patriotismo. Então esse era o ponto mais alto da cidade, onde as grandes decisões eram tomadas, não só políticas, mas militares, e aqui era como se fosse um grande refúgio para as populações. Nesse caso, essa é a Acrópole de Atenas, mas existiram outras. Bom, agora eu vou convidar vocês a gente exercitar um pouquinho essas atividades que são sugeridas aqui.
vocês devem copiar as questões no caderno e devem resolver cada uma delas. Então, aqui eu trago a questão 1, 2, 3, 4, 5. Na questão 6, a gente vai fazer um fórum interativo. Cada professora vai começar com uma questão sobre a Grécia Antiga e vocês devem completar. É como se a gente estivesse escrevendo uma grande história. E a ideia é que a história, ela sempre dê sequência, né? Essa atividade vai ficar no fórum de vocês e aí cada um vai acrescentando a sua informação para que a gente tenha um texto bem bacana de todo mundo. Não precisa colocar texto muito grande, os textos devem ser bem curtinhos, um parágrafo até de 5 linhas, para que a gente constitua aí um texto grandão da turma, beleza? Então, nos encontramos na próxima semana para a nossa próxima aula de História. Bons estudos, caso tenham dúvida, deixem as dúvidas de vocês lá no fórum, que a professora vai responder. Beijos e até a próxima.